15% de taxa Selic ao ano na última reunião do Copom. E agora, como é que ficam os seus investimentos? Você sabia que o cenário político mudou? É sobre isso que eu vou falar para você hoje. Bora lá? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui nesse momento, então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado de cada novo conteúdo. Então, para muita gente, ouvindo falar de Tesouro Selic a 15%, fala assim, qual é a novidade? Pois existe uma novidade. Você sabe qual é ela? É sobre isso que nós vamos falar, sobre isso e justamente como impacta o seu investimento. Se você não tem investimento, você pode também ser influenciado. Então, como? Primeira parte, essa análise que nós vamos trazer hoje, por que ela impacta, né? Então, qual que é o objetivo dela? Então, essa decisão de manter a taxa Selic e as implicações que ela tem, a primeira coisa que você tem que pensar é a taxa Selic que faz a manutenção para que ela abaixe a inflação no país. Então, o Banco Central, dessa vez, ele disse assim, a gente vai manter. Se a gente vai manter, tem algumas projeções para que isso continue ou até não continue. E aí, o próximo é o cenário internacional adverso. Ultimamente, quem acompanha o canal, assiste semanalmente o Tesouro News às segundas-feiras, a gente tem falado muito sobre isso. Justamente, guerras, a bagunça do Trump em relação às taxações para o Brasil e todo o comércio internacional. Tudo isso tem impactado de forma negativa, porque a pior coisa no cenário de investimento é se a gangorra sobe ou se a gangorra desce e para qual lado que ela vai. Então, nesse momento, o Banco Central disse assim, nós estamos no meio da gangorra, a inflação tá que sobe, tá que abaixa, fica, não fica. Outra coisa que impacta é o trabalho, ou seja, continua aquecido, continua com a menor taxa de desemprego no país, o que é uma coisa positiva, mas você já sabe, se você não sabe, para que eu te explico. Quanto mais dinheiro o ser humano tem na mão, o que ele faz? Ele gasta, né? Por N motivos. E aí, quando mais dinheiro existe circulando, mais caro ficam as coisas. Então, justamente o Banco Central, a função dele é, vendo que a inflação está dessa forma, nós vamos manter alta para que a inflação arrefeça, diminua. Essa é a meta do Banco Central. Então, nós temos essa grande diferença que essas políticas que estão sendo adotadas pelo governo Trump e trazendo, consequentemente, né, ainda que com menos problema, porque nós havíamos uma taxação de 50% no dia 1º de agosto, e agora a gente já sabe que não foi tão ruim assim quanto parecia, né? Mas é ruim. Perspectiva para a inflação e os juros. Então, a expectativa do mercado e a postura do Banco Central diante disso, qual que é? Um alerta. Fiquem atentos, porque se não arrefecer, apesar de nós estarmos mantendo, nós podemos elevar essa taxa Selic. Então, é isso que eu falei para você agora. Nós estamos na gangorra. E aí, nós temos o quarto ponto, que é a consequência que vem para o seu e para o meu bolso. É a reação do mercado. Então, assim, hoje o dinheiro continua mais caro. Se você for fazer um empréstimo, você vai pagar maiores taxas. Então, não é hora para isso. E para os seus investimentos futuros, o que isso... Primeira coisa que você tem que pensar. Primeira coisa é o seguinte, eu estou posicionado em Tesouro Selic. Aqui é o canal que a gente mais fala sobre o investimento de tesouro. Por quê? Porque ele é a porta dos investimentos para a maior parte dos brasileiros e porque ele traz o menor risco de mercado. Então, você vai pensar em vários investimentos, um CDB,
uma LCI, um CRI, um CRA, um fundo imobiliário, uma ação, até criptoativos. Mas de todos esse mundo de investimentos, o de menor risco, Tesouro. Então, Tesouro Direto e Tesouro Selic é o que vai trazer para você o menor risco no mercado com uma taxa de 15% anual. Então, veja essa grande diferença. Agora, como que isso vai afetar, Rosana? Então, esse Copom manteve a taxa Selic em 15%. E qual é essa postura? A postura é estabilidade em um cenário de economia desafiador. Então, possa ser que daqui para frente, o que se havia planejado de ter um próximo ano de 2026 com uma Selic arrefecendo, talvez não seja esse. Então, o comunicado, ele enfatiza tanto a perspectiva de estabilidade prolongada, ou seja, né, que a taxa de juros vai se manter, quanto afastando também a possibilidade de cortes precoces. Então, assim, daqui uns meses, daqui janeiro, Não, então não é tão assim. No entanto, o Copom também deixa claro que não hesitará, que foi o que eu falei, caso haja uma deterioração do cenário inflacionário até o momento de elevar a taxa Selic. Esse é um ponto crucial para você e para mim. Então, assim, se eu tinha planejado a partir de tal mês do ano que vem fazer uma mudança na minha carteira e tirar do Tesouro Selic, possa ser que não aconteça. Então, fique atento. Depois me deixa aqui no comentário, você tem Tesouro Selic como reserva de emergência e como reserva de oportunidade? Me conta aqui. Bom, continuando o nosso assimetria, aquilo que vai contra, né? Autismo e o sinal de cautela. Então, o primeiro viés é de alta. Então, autista, né? De coisa para cima. Ele adota essa assimetria em relação às perspectivas para os juros, indicando que, embora a intenção seja manter a estabilidade, a porta está aberta para elevação. Então, você vê que é diferente? Até então, a gente achava que 15 ia ser o máximo. Agora existe uma porta que pode abrir-se. E a inflação se persistir além do que se planejou para alcançar a meta. Depois, o controle da inflação. Essa postura visa garantir não só a eficácia, né, da política monetária também e coibir qualquer expectativa de corte de juros no curto prazo, que poderia também comprometer esse controle inflacionário. Então, a gente vê, a partir desse momento, nós temos que ter cautela nas nossas posições em vários investimentos, porque tudo que você teria planejado há meses atrás pode não se dar no momento que você planejou. E por fim, a previsão, aqui tá errado, tá, gente? Para 2026, não é 2024. A projeção mais provável é que a Selic comece a se afrouxada apenas na metade do próximo ano. Então, isso é o que tem que estar contando a partir de agora. Dependendo da evolução desse cenário, tanto o nosso mercado interno quanto externo, porque tem muita bagunça. Então, assim, não é só em relação ao que o Trump, os Estados Unidos, a política monetária está, né? Mas o nosso grande problema é interno, é o nosso... Isso é que a gente fala toda semana, né? Voltando a frisar, a nossa política, arrumar a nossa casa, né? Então, assim, a gente não tem um controle fiscal e isso é o que mais está prejudicando agora o nosso país e os nossos investimentos. Bom, e por fim, esse cenário internacional mais adverso e incerto tem umas novidades nesse comunicado do Copom, que foi o reconhecimento de uma piora significativa desse cenário. Também o ambiente antes descrito como adverso passa a ser classificado como mais adverso e incerto. Dá uma olhada nesse mapa aqui, gente. Eu gostei muito do mapa mundi, né? Você vê que tem uns pontinhos de exclamação, ou seja, tá um pouco generalizado, né? Semana passada, mais 2 países entraram em brigas, né? Por território, né? Então, assim,
É muito complicado isso. E isso é aquela velha história. A gente está unidos, né? O mundo globalizado é isso. Eu dependo de você para isso, aí o outro depende dele para aquilo, e vai sendo esse ciclo, né? Do mundo. E todo mundo vai sendo afetado por isso. E, por fim, a mudança de tom reflete preocupação do Banco Central justamente por esses momentos e também a conjuntura e a política econômica dos Estados Unidos adotada. Principalmente porque é aquilo que a gente frisa, é político. Toda essa bagunça é política. A política dos Estados Unidos e a nossa política interna também. Mas, agora, como é que você vai fazer? Então, os impactos das tarifas americanas. Preocupação principal do Copom é acompanhar. Então, assim, com particular atenção os anúncios referentes à imposição das tarifas, que hoje nós já temos certeza que não é 50%, mas tem várias coisas que ficaram por fora e deu uma arrefecida. Efeitos imediatos, inicialmente houve o alívio com a isenção dos produtos chaves, como aviões, das tarifas, mas a reação ficou negativa por causa desse impacto, né? Nossa, como assim, né? Geral na economia. Já se faz sentir com os contratos futuros do Ibovespa em queda. Então, se hoje você tem renda variável na sua carteira, eis o momento de você analisar e ficar muito calmo. Porque o que você antevê, pelo que o Copom diz, é que a partir do ano que vem, em meados do segundo semestre, nós vamos ter uma mudança, né? Se tudo continuar como previsto. Então, isso significa o quê para você em renda variável? Que as suas posições vão começar a ter uma melhora a partir de quando a Selic voltar aos seus patamares normais. Porque quando uma Selic aumenta, a renda fixa faz a festa. Mas quando ela baixa, quem faz a festa é a renda variável. Então, fica bem de olho nisso. Cautela do Banco Central. Apesar da preocupação, o Banco Central avalia que esse impacto ainda não se traduziu numa revisão efetiva, ou seja, para baixo nas expectativas de inflação. Então, o que justifica a manutenção da Selic, né? Então, essas são as coisas mais importantes, assim, que tem que gravar. Aqui a gente traz o gráfico de mercado e de inflação. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar. Não, aqui estava quais foram as inflações e como elas se mantiveram até esse mês, tá bom? Mas aqui nesse momento eu não vou conseguir mostrar no gráfico. O que então a gente espera para a Selic? Então, para curto prazo, então você já sabe que ela vai permanecer em 15% até o segundo semestre de 2026. Então, próximas reuniões, dada a necessidade de consolidar o controle e monitorar o cenário externo. Se for necessário, a gente pode até ter um aumento. Então, isso está muito claro. Flexibilização gradual, ou seja, a perspectiva, a expectativa é de que o Banco Central inicie um ciclo de flexibilização. Então, monetária, somente em meados de 2026. Aqui o erro foi digitação. Quando houver maior clareza sobre a trajetória da inflação e a recuperação econômica. Então, tudo isso está sendo analisado. E, por fim, o monitoramento constante. O Copom continuará vigilante. Isso é muito importante, né? Pronto para ajustar a política conforme a evolução dos indicadores. Então, dos indicadores econômicos e os choques externos, porque nós sabemos que temos isso como, né, guerras, assunto do mercado externo, então tudo isso vai influenciando essas decisões. Bom, sendo assim, qual que é o impacto para os investidores? Então, eis o momento, mercado de ações, manutenção da Selic e as incertezas externas podem gerar essa volatilidade que a gente está vendo. Então, essa semana estava a gente falando, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo caindo, está caindo porque tem muita incerteza. Toda vez que começa uma bagunça externa, a bolsa entra em pânico. Isso é fato, não tem como. E o Ibovespa já mostra quedas nesse primeiro momento, semana passada, né? E a renda fixa? Cenário favorável, porque se eu sei que eu posso ganhar 15% ao ano sem correr risco, o que eu vou fazer? Uai, vou ficar aqui de boa, pego o meu recurso, coloco aqui sem correr risco, não vou ficar tomando risco lá na renda variável. É o que muito investidor faz.
Então, oferecendo retornos atrativos num ambiente de juros altos. Criptomoedas, um outro cenário para a gente avaliar e que eu já tenho trazido aqui para vocês no canal. Um momento que abre-se uma janela de oportunidade. Em um cenário de incerteza no mercados tradicionais, a busca por ativos digitais pode se intensificar, tornando oportuna a exploração de investimentos em criptoativos. Essa semana, de novo, saiu nos jornais de que tanto o Bitcoin quanto os ETFs estão em elevação. O último conteúdo eu falei sobre isso também. Então, você fique antenado, porque diante de momentos onde tem muita incerteza, é aquele momento que o investidor deve estar mais antenado para as oportunidades. Me diz aqui nos comentários, você está posicionado para aproveitar tanto esses momentos que o Copom está mostrando para a gente das incertezas e estar posicionado tanto em renda fixa, quanto também em outros tipos de ativos? Valeu, até a próxima!